Fala Marujara, beleza? Sejam bem-vindas e bem-vindos a bordo ao canal do Mestre Giba. Hoje vamos continuar a resolução aí da FUVEST 2020, questão M05 da segunda fase, tá bom? Bora lá! Show! Lembrando que eu estou na prova A, questão M05, uma questãozinha de trigonometria clássica e função quadrática. Bem legal, bem completa essa questão aí, tá? Então, a questão fala o seguinte: é dada a função de f do intervalo de 0 a π em R. Bom, para começar, lendo, como é que lê isso aqui? É como se aqui fosse o domínio e aqui a imagem. O domínio dessa função é esse intervalo de 0 a π e ele chega no... e a sua imagem vai ser nos reais, tá bom? Muito legal. Então, é definida f de x está o quê? F de x igual a seno a quarta de x mais cosseno a quarta de x para todo x pertencente a esse intervalo aí, tá? Letra A, apresente três valores de x pertencente ao intervalo de 0 a π, tais que f de x igual a 1. Aqui é o mais simples, é só igualar esse cara aqui a 1, certo? Determine os valores de x pertencente ao mesmo intervalo, tais que f de x igual a 5 oitavos. Mesma coisa, pegar esse cara e igualar a 5 oitavos. Porém, aqui tem que trabalhar um pouco a álgebra aí, tá? A questão C, que é a mais trabalhosa, né? Ele determina os valores de x pertencente ao intervalo de 0 a π, tá o quê? 1 meio de f de x mais 3 oitavos de seno de 2x é maior ou igual a 5 oitavos. Maior ou igual, então, a gente trabalha com uma inequação, ou seja, o resultado vai ser um intervalo. Boa? Então vamos lá. Antes de começar, eu vou fazer uma revisãozinha rápida de trigonometria para quem caiu de paraquedas aí e vai te ajudar, tenho certeza. Pensando no círculo trigonométrico, a gente tem aqui, lembrando que o círculo ele corre para cá, tá? Sentido anti-horário. E aqui eu tenho 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Por quê? Porque esse π é a mesma coisa que 90 graus, tá? Ó, então aqui, ó, 90 graus, forma um ângulo de 90 graus. Como que você transforma um ângulo em graus para radianos? Meu, super simples. Pensa sempre no 180. 180 é igual a π no círculo trigonométrico. Ou seja, quanto que é a metade de π? Metade de π é 90. E aqui? Aqui ele é 270. Como é que eu acho isso em radiano? Só pensar, ó, π sobre 2 dá 90. 90 vezes 3, 270. Tá bom? E se meia volta é 180, uma volta completa é 2π, que é igual a 360. Show? Primeiro, revisãozinha básica, rápida. Se você já manja, vai lá, eu separei aqui embaixo os minutos referente a cada resolução. Daí você vai pulando para onde você quer ir, tá bom? Agora, então, outro conceito importante aqui é o seguinte: os eixos. O eixo aqui, o eixo vertical aqui é o seno, ele varia de -1, 0 até 1, tá? Daí eu tenho o cosseno aqui, que é o horizontal, cosseno varia de -1, 0 e 1. E esse eixo aqui que tangencia a circunferência é a tangente, tá certo? Seno, cosseno, tangente. Maravilha. Eu vou apresentar os principais ângulos que você precisa saber para agilizar suas contas aí, principalmente na FUVEST, que é um vestibular mais conteudista, ou seja, você tem que saber algumas coisas aí de cor, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos aqui, ó, 0. 0 grau é a mesma coisa que 0 radianos. E o seno de 0? O eixo, quando você vai falar de seno, você procura o eixo seno e você fala, ó, esse 0 tá aqui, ó, então é 0, o seno de 0 é 0. Quanto que é o cosseno de 0? Você vê o 0 e onde ele está no eixo dos cossenos. O cosseno de 0 é 1. E a tangente de 0 também é 0, porque ele está aqui bem no eixo, na origem do eixo da tangente, tá certo? Agora, pensando nos 30 graus. 30 graus ele está aqui, ó. Você vai achar ele aqui, ó, 30 graus. Quando ele rela aqui na borda do círculo trigonométrico, se você voltar
passar uma reta aqui, ele vai cortar o eixo dos senos em exatamente meio. E ele vai, se você abaixar uma reta aqui, ele vai cortar o eixo dos cossenos exatamente em raiz de 3 sobre 2, tá bom? Ó, meio, raiz de 3 sobre 2. E se você prolongar esse ângulo, você vai ver que ele vai bater aqui raiz de 3 sobre 3, tá? Maravilha. Vamos pro próximo. O ângulo de 45 graus. 45 graus, esqueci de falar. O ângulo de 30 graus é representado por π sobre 6. Por que π sobre 6? Se você fizer 180 dividido por 6, dá 30 graus, tá bom? Importante. O 45 a mesma coisa. Se você fizer 180 dividido por 4, vai dar 45 graus. Legal? Maravilha. Mesmo esquema. Se você prolongar o ângulo de 45, bater aqui na borda do círculo trigonométrico, você vai achar raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui. Por que são iguais? Por quê? Porque se você pensar que aqui é um quadrado, não está um desenho muito bom. Um quadrado, se você passa... O quadrado, ele é 90 graus. A bissetriz dele é 45, ou seja, esse lado é igual a esse. Por isso que aqui é raiz de 2 e aqui é raiz de 2. Tanto o seno quanto o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e a sua tangente é 1. Tá? Maravilha. Por que tangente é 1? Só para lembrar, porque tangente é seno sobre cosseno, tá? Se você fizer esse dividido por esse, dá 1. Se você fizer esse dividido por esse, dá raiz de 3 sobre 2. Show? Maravilha. Vamos agora pro ângulo de 60 graus. 60 graus. 60 graus é π sobre 3. Por quê? Porque 180 dividido por 3 é 60. Show? Lembrando que 180 é igual a π. Maravilha. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. E se eu fizer esse dividido por esse, vou achar raiz de 3. Maravilha? Show de bola. Revisãozinha rápida, só para relembrar. Tô falando, quem já manja, pula lá para os minutos da resolução lá que interessa a você, tá bom? Outra coisa, lembrando que eu vou mostrar como eu colocaria isso na folha resposta. Dica, treina resolver fazer a folha resposta da FUVEST segunda fase, tá bom? Bora lá. Bom, o último seria aqui o de 180, o π, né? O π aqui, 180 graus. O seno de π é 0. Cosseno de π, menos meio, menos 1. E a tangente de π, ele é 0, tá? Porque ele bate aqui. Show? Maravilha. Muito legal essa revisãozinha aqui. O que é importante você realmente saber de cor é 30, 45, 60. Tá bom? Tem um esqueminha que o pessoal ensina que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, tira a raiz de todo mundo e divide tudo por 2. E π, a tangente é só fazer seno dividido por cosseno, tá? Bora lá. Vamos então para a nossa primeira questão. Letra A. Apresente 3 valores de x que se encontra nesse intervalo aqui, ó, de 0 até π. Tá? De 0 até π. Show? Onde f de x é igual a 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer f de x, que é o quê? É seno a quarta de x mais cosseno a quarta de x, isso igual a 1. Maravilha! Galera, tem várias maneiras de fazer isso aqui. Porém, eu indico vocês pensarem sempre no círculo trigonométrico. Já faz o desenho do círculo, fica olhando em cima dele para resolver. Por quê? Ó, seno a quarta, mas seno a quarta tem que dar 1. Ou seja, se eu fizer esse cara igual a 0 e esse igual a 1, a soma dá 1, não dá? E da mesma forma, se eu fizer esse cara ser 1, ser 0 e esse cara ser 1, a soma também dá 1, não dá? Olha que legal. Então, olhando no círculo trigonométrico, o que eu vou achar? Eu vou olhar dentro do intervalo, que é daqui até aqui.
Ou seja, vou pensar nos principais aqui. 0, π sobre 2 e π. Olha que interessante que vai dar. Vamos lá. Primeiro, eu vou até montar uma tabelinha aqui. Ó. Pensando nesses caras, então, e o cosseno e o seno entre eles. Seno de 0. Quanto que é seno de 0? É 0, não é? E o cosseno de 0? É 1. 0 é 1. Então, como é que ficaria aqui? Se o seno... ficaria assim, ó. Seno a quarta de 0. Isso vai dar 0. E aqui ficaria cosseno a quarta de 0. Isso vai dar 1. Né? Por que isso vai dar 1? Aqui deu 0. Mais 1 elevado à quarta é 1. Então, esse cara aqui é uma resposta. Show de bola. Vamos pensar em π sobre 2. Como é que ficaria aqui? Ó? Então, esse aqui foi o meu primeiro. Vamos pensar aqui no meu segundo. Seno de π. Quanto que é seno de π? É 1. E o cosseno de π é 0. Olha que maravilha. Então, aqui ficaria seno de π é 1. 1 elevado à quarta. Mais cosseno de π é 0. Então, π elevado 0 elevado à quarta é 0, né? Então, aqui também dá 1. Show de bola. E o meu último caso, que seria então qual? Quando cosseno de π. Seno de π é 0 e cosseno de π é menos 1, né? Olha só, tem uma coisa diferente aqui, hein? Então como é que ficaria? Ficaria... Vou até colocar de outra cor. Vou colocar de verdinho, ó. Seno a quarta de π mais cosseno a quarta de π. Isso tem que dar 0. Tem que dar 1. Eu falei que seno de π é 0, então aqui é 0, né? Mais cosseno de π é menos 1. Então ficaria assim, ó. Menos 1 elevado à quarta. Isso dá 1. Por que dá 1? Todo número negativo elevado a um número positivo. Vamos lá. Todo número negativo elevado a um número positivo dá um número positivo, tá? Por quê? Porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 igual a 1, né? Porque, ó, menos vezes menos dá mais. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Isso que dá positivo. Ou seja, minha resposta, então, ficou quando x igual a 0 ou x igual a π sobre 2 e quando x igual a π, tá? Aqui a gente não usa conjunto solução, aqui é conjunto verdade. Aquele negócio de verdade entre chaves, tal. Por quê? Porque aqui ele não está pedindo para resolver uma equação, ele só quer saber os valores, tá? Fica atento com isso. Agora vamos resolver a letra B. Determine os valores de x pertencente ao intervalo de 0 a π, tais que f de x igual a 5 oitavos, tá? Mesma ideia, pegar esse cara aqui e igualar a 5 oitavos. Porém, esse aí dá um pouco mais de trabalho, você vai ver por quê. Show, então, f de x, que é c na quarta. Tá assim, porque tá em inglês. Mas tudo bem, né? C na quarta de x mais cosseno na quarta de x é igual a 5 oitavos. Mas para resolver isso aqui, a gente tem que trabalhar um pouco com a nossa álgebra. E a gente vocês precisavam lembrar de a soma dos arcos, o seno da soma dos arcos aqui. Lembrando, FUVEST é conteudista, ou seja, ela quer você precisa saber alguns conceitos aí, senão você meio que de cor, senão você tá ligado, né? Bom, seno de A mais seno de B é seno de A vezes seno de B, cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Cara, a dedução disso aqui é muito legal. Eu tô coçando a mão para fazer uma resolução dessa e colocar no canal. Se você tem muita vontade de ver, me manda nos comentários que eu crio, eu faço a resolução quanto antes para você, tá bom? Aqui, eu sei que eu não gosto muito de musiquinha, mas essa musiquinha, quando eu aprendi, eu nunca mais esqueci. Foda isso. É daquele...
aquele poema da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Não sei se vocês lembram. A minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É muito lindo esse poema. Mas aqui, como é que eles fizeram? A galera é foda, né? A minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Irado, né? Guardei esse comentário. Ah, aproveita, já dá um like nesse vídeo aí, pra você não esquecer, tá? Se você não é inscrito, se inscreva pra você acompanhar as aulinhas aí que eu tô colocando no canal. Beleza? Bom, vamos desenvolver esse cara aqui. Eu tenho dois arcos, A e B. E se A e B fossem iguais? Fosse X? Ficaria a soma de X mais X. Olha que interessante. Então ficaria seno de X, cosseno de X, mais seno de X, cosseno de X. X mais X é 2X, certo? E esse cara é igual a esse, então é duas vezes isso aqui, né? Olha como ficaria. Seno de 2x igual a 2 seno vezes cosseno de x. Agora, saca só. Eu vou isolar esse cara aqui, ó. Por quê? Porque só esses dois dá para trabalhar e resolver muita coisa com esses dois aqui só. Olha como vai ficar legal. Vou passar esse 2, então, se ele está multiplicando, vai passar dividindo. Tá? Assim. Então, seno de 2x dividido por 2 é esse cara aqui. Porém, tá vendo que aqui é a quarta? Então, já vou levar esse cara ao quadrado para facilitar nossas contas. Elevando, então, esse cara ao quadrado, ó, se eu fizer esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado de 2x sobre 4, certo? E aqui, seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, tá? Essa aqui que vai facilitar a nossa vida, tá bom? Agora, outra coisa que eu tenho certeza que você já sabe é a relação fundamental da trigonometria, que temos o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, tá? Isso aqui que a gente vai precisar para resolver. Bom, se eu estou vendo que a minha função é a quarta, o que eu tenho aqui que eu tenho ao quadrado aqui. Então, o que eu teria que fazer? Tem que levar esse cara ao quadrado, certo? Olha como vai ficar. O quadrado do primeiro é um produto notável, né, galera? O quadrado do primeiro é o quê? Seno quarta de x mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso tem que ser igual a 1, né? 1 ao quadrado é 1. Show? Olha que interessante. Esse cara mais esse cara é o que eu tenho aqui, não é? Então, como é que fica? 5 oitavos mais 2 seno ao quadrado de x mais vezes cosseno ao quadrado de x, isso igual a 1. Show? Esse cara aqui, tá positivo, vai passar lá para o outro lado negativo. Então, como é que fica? Outra coisa que eu já vou substituir aqui para adiantar a nossa vida é esse cara aqui, ó. Tá vendo que esse cara é igual a esse? Então vou colocar esse cara aqui vezes 2. E passando esse cara para lá negativo. Então como é que vai ficar? Então vai ficar 2 vezes seno ao quadrado de 2x sobre 4, que é igual a 1 menos 5 oitavos. Aqui vai ficar, vamos simplificar. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, né? Aqui vai ficar, é como se tivesse aqui 8 vezes 8, né? Então é só fazer 8 menos 5, 3 oitavos. Então vai ficar seno ao quadrado de 2x sobre 2 igual a 3 oitavos. Se esse 2 passaria multiplicando, né? Ou posso simplificar também. Por 2 dá 1, por 2 dá 4. Show. Vou colocar aqui em cima. Então vai ficar seno ao quadrado de 2x igual a 3 dividido por 4. Como eu quero o valor de x, vou começar tirando a raiz aqui, ó. Raiz quadrada dos dois lados. Como é que vai ficar? Seno ao quadrado. Raiz de seno ao quadrado é seno. É seno. Seno de 2x, então, é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Porque raiz quadrada de 4 é 2, certo? Maravilha!
Então, eu já achei que o seno de 2x é mais ou menos raiz de 3. Então, eu tenho que achar os valores de x, do ângulo x, que o seno é raiz de 3 sobre 2. Qual era o seno de um ângulo que era raiz de 3 sobre 2? Seno de 60, né? Daí o que eu falei? Trigonometria, você tem que fazer o desenho para entender o que está acontecendo. Já adiantei, limpei aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, ó, seno de 60, o seno de 60 é π sobre 3. E 60 é o quê? Lembrando que 60 é π sobre 3, tá bom? Por quê? 180 dividido por 3 é 60. Show. Maravilha. Então, meu primeiro caso é o raiz de 3 sobre 2 positivo com esse 60 aqui, ó. Show? Então, o meu 2x aqui, ó, eu posso relacionar com esses 60 graus aqui, que é o quê? Aqui assim, ó. Então, ó, 60 graus é igual a π sobre 3, certo? Maravilha. Só que, com quem que eu vou relacionar? Com 2x. Então, 2x tem que ser igual a π sobre 3. Como eu quero o valor de x, o 2 está multiplicando e vai passar dividindo. Ou seja, vai multiplicar o 3 aqui. Então, eu sei que x é igual a π sobre 6. Maravilha. Show de bola, né? Agora, eu tenho que pensar no outro ângulo que vem para o lado de cá do círculo, que é raiz de 3 sobre 2. Qual que é? É o ângulo de 180 graus, tá? Ó, esse ângulo aqui, ó, é 180 graus. Como que eu acho ele? Lembrando que aqui é π, ó, é 180. Se aqui é 60, aqui também seria 60. É como se eu fizesse π menos 60, que dá 120, tá bom? E aí, então, eu tenho que relacionar 2x com 120. Mas eu preciso passar esse 120 para radiano. 120 é a mesma coisa que 2 vezes 60, certo? Então é a mesma coisa que eu fizer 2 vezes π sobre 3, que é 60, né? Olha que maravilha. Então é isso. Então vai ficar 2x é igual a 2π sobre 3. Simplificando esse 2 com esse 2, eu concluo que... Vou até colocar de azulzinho. X pode ser também π sobre 3. Irado, né? Agora, a parte negativa. Os valores que os ângulos podem dar um seno de menos raiz de 3 sobre 2. Como é que fica? Bora lá. Quarto caso. Quando é menos raiz de 3 sobre 2. Quando ele bate aqui embaixo, ó. Posso pensar nesse ângulo aqui então agora, ó. Ele vem até aqui, ó, 240. Como eu sei que é 240? É só pensar assim, ó, π mais 60, 180 mais 60 é 240. E quanto que vale 240 em radianos? Olha que interessante. Vou colocar de verde aqui, vai fazer uma coisa diferente aqui. Então eu tenho que relacionar 2x com 240. 240 é a mesma coisa que 4 vezes 60, certo? Então eu posso falar que é 4 vezes π sobre 3, que é 60. Olha que maravilha. Então eu sei que 2x é igual a 4π sobre 3. Simplificando, por 2 dá 1, por 2 dá 2. Logo, eu sei que x pode ser também 2π sobre 3. Mesmo raciocínio para o meu último caso. Por quê? Porque esse ângulo de 300 graus, ele também é menos raiz de 3 sobre 2. Como que eu sei que é 300 graus? Se o círculo completo tem 360, 360 menos 60 graus, dá 300. Só que eu preciso entender quantos radianos é 300 graus. Mesmo raciocínio, galera. Saca só. Vou até colocar de outra cor. Que cor que vocês querem? Azulzinho. Eu tenho então que relacionar 2x com 300 graus. 300 graus, mesma coisa que 5 vezes 60. Ou seja, em radiano eu posso falar que é 5 vezes π sobre 3, que é 60. Logo, relacionando o meu 2x com 5
π sobre 3, se o 2 está multiplicando, passa dividindo. Concluo que meu último valor é x é igual a 5π sobre 6. Agora você fala para mim, mas não era para ser só o intervalo ali de cima? Aqui, só o intervalo aqui entre 0 e π? Sim. Porém, o valor que eu estou trabalhando é 2x. Se você reparar, quando eu estou trabalhando com x, quando eu acho o x fica no intervalo de 0 a π. Por quê? Porque esses ângulos aqui, tudo está na parte de cima. Irado, né? Muito louco isso. Ó, vamos conferir. Vamos passar isso aqui para graus. π sobre 6 é 180 dividido por 6, que dá 30 graus. Tá em cima, não tá? π sobre 3. 180 dividido por 3 dá 60 graus. Tá na parte de cima, não tá? Aqui, π sobre 3 é 60. 60 vezes 2 dá 120. Tá na parte de cima, não tá? Aqui, π sobre 3, sobre 60 é o quê? 180 dividido por 60. É 30. 30 vezes 5, que dá 150 graus. Ou seja, eles estão tudo nesse intervalo aqui, de 0 a π. Irado, né? Muito bom. Depois eu vou mostrar como é que eu coloquei isso na folha de resposta. Vamos para a última questão. A mais trabalhosa, lógico, né? Então, determine os valores de x pertencente ao intervalo, tal que 1 meio de f de x é igual a 3 oitavos de seno de 2x maior ou igual a 5 oitavos. Ou seja, uma inequação, a gente vai ter um resultado em um intervalo. Tá bom? Para não ficar muito grande essa resolução aqui, eu vou resolver essa última questão em outro vídeo, tá bom? Valeu! Quem curtiu já deixa seu like, se não é inscrito se inscreva e até a próxima.